Eu não posso falar para a professora, esse é um dos maiores problemas que a gente tem com essas corporações grandes, né? Eu não posso falar para a professora exatamente, sim, é verdade, porque a gente não sabe como funcionam os times de dados deles. Mas o que a gente sabe eles aproveitam todos os dados que a gente põe. Eu não uso o Google como buscador faz muitos anos, por exemplo. Eu tenho um pouco de receio. É, por causa disso, porque eles estão usando todos os dados que a gente passa, e não só o Google, não só a Amazon, não só o Facebook. A maioria dos programas que a gente usa, por exemplo, a Microsoft é muito citada nessas coisas, né? A gente tem um conceito que chama telemetria. Então, todo aplicativo, todo aplicativo é muita coisa, mas o sistema operacional que a gente usa, por exemplo, se você usa um Windows, eu uso Linux faz muitos anos. Se você usa um Windows, ele tem alguns dispositivos que estão lá só para todo dia os meninos falam que nem o ET, ele liga para casa, né? Então ele chupa os dados do que a pessoa está fazendo e ele manda para a empresa e fala: olha, o fulano ou a fulana hoje abriu esse programa, usou tanto programa, fez isso. E é um. As empresas de internet elas estão se aproveitando de um outro serviço que é o software como software web as a service, né? Eu esqueci o termo correto, mas em vez da gente ter um programa que roda no nosso computador agora, toda vez que a gente abre o navegador e a gente vê uma página de internet, é um programa que está rodando em outro lugar, né? Não é porque, nossa, é uma página de internet como a nuvem, não é um ser onisciente que está lá para, nossa, recebeu a nossa caixinha. Não. A gente está colocando os dados lá. Por que o Google é um buscador tão bom? Porque eles aproveitam os dados que a gente usa, que a gente disponibiliza para reverter esses dados para a pesquisa deles depois, né? Então, os mapas, não sei se a professora lembra, quando os carrinhos do Google ficavam rodando, né, gravando todas as ruas para mostrar, por exemplo, para colocar aquilo no Street View. Então, a gente tem que pensar nisso. Todos os dados que... Se o Google tem bastante dado para usar para os programas deles, para os produtos deles, é porque a gente está passando, né, de alguma forma. O Google Tradutor, por exemplo. Eu não vou dizer, olha, acontece, mas eu vou dizer assim, eu tenho quase certeza que toda vez que alguém usa o Google Tradutor por voz, ele captura aquilo ali para alimentar a próxima interação dos dados dele. Todas as empresas se preservam nesse caso, né? Elas colocam lá nas cláusulas, olha, você quando está usando esse aplicativo, fulano, fulana, você nos reserva o direito de usar o que você digita aqui, de usar os dados que você passa, as suas imagens, para a gente usar para outra coisa. Um dos exemplos mais clássicos disso era o CAPTCHA, né? Aperte aqui Q, 3, X maiúsculo e não sei o que. Aquilo era a gente treinando um CAPTCHA para ele aprender o que eram caracteres em imagens, né? Hoje a gente faz isso com imagens. Então, olha, seleciona para mim aqui as imagens do bombeiro. Aí tem lá o bombeiro, a gente clica no bombeiro e o programa aprende com aquilo, né? Ele tá ali para isso. E tem a gente tem que ter um pouquinho de, não, como a gente falou antes, né, professor, às vezes não cuidado, mas a gente tem que ter um pouquinho de ciência, né? A gente não está sozinho, né? Eu tô nos Estados Unidos, a professora está no Brasil, tem bastante gente vendo a gente agora, e a gente tem aí alguns mil quilômetros entre nós, e tem muita coisa acontecendo entre a gente, tem muita coisa, as pessoas estão vendo a gente agora e estão fazendo outras coisas em seus computadores, por aí vai. A gente está alimentando esses dados agora para o YouTube, e o YouTube vai usar esses dados para alguma coisa depois, sabe? Mesmo que seja só para indexar esse conteúdo de alguma forma e falar, olha, isso aqui cabe em tal coisa, e depois isso vai ser usado de alguma forma, né? A gente tem que estar ciente do serviço que a gente está usando. Tem os termos de uso lá no começo, né? A gente só clica, né? Próximo, próximo. Ah, não estou querendo saber, não. É enorme. Mas lá eles estão... as empresas e os desenvolvedores estão comprando a nossa alma, de alguma forma, né?